Eu acho que trabalho e resultado são coisas diferentes. O resultado final não foi aquele que nós desejávamos e nem pelo qual a gente lutou. Acho que o trabalho, pensando em, sobretudo em primeira fase, foi muito bom. É só olhar os números e só olhar com quanto tempo antes de acabar a primeira fase nós nos classificamos, a quantidade de gols da equipe, duas, três goleadas em casa. Então, acho que o trabalho na primeira fase foi muito bom e os resultados acompanharam, mesmo com todos os dificultadores. Hoje foi a 25ª partida, em nenhuma delas eu pude repetir a escalação, em nenhuma delas, porque nós tivemos muitos problemas clínicos, físicos, e que impediram que os atletas estivessem à disposição, muitos deles a maior parte do campeonato, jogadores importantes, jogadores que principalmente nos últimos anos vem performando e entregando muitos resultados positivos. Então isso obviamente dificulta. Acho que nessa fase faltou para nós bastante coisa, faltou para nós contundência, sobretudo. Pega um jogo como o de hoje, você está ganhando de 1-0 em casa, jogo controlado, é jogo para você, diante das oportunidades que o adversário te ofereceu, fazer o segundo, o terceiro e matar o jogo, e aí a gente é, não é firme como deveria ser, concede oportunidade do adversário finalizar uma bola sem colocar o pé, e aí, obviamente, tudo isso se dificulta, né? E acho que a avaliação do trabalho deve ser feita pela direção, porque ela vai conseguir, conhecendo todos os elementos e tudo que aconteceu aqui dentro desde o início, com imparcialidade, fazer uma avaliação do trabalho. A avaliação minha do trabalho ela é positiva, ela é boa, ainda que o resultado não tenha vindo. A avaliação do resultado é ruim, porque no final das contas, quem subiu vai ser considerado bom e quem não subiu vai ser considerado abaixo daquilo que deveria, ruim, chama como quiser, né? O futebol ele é assim, né? O futebol ele te coloca aqui ou ali em função do resultado. O que eu penso é que se nós tivéssemos subido, a avaliação do resultado seria positiva e ia estar tudo bem, tudo ótimo, mesmo com os inúmeros problemas que nós tivemos. E o fato do resultado não vir nos coloca lá embaixo, nos põe para baixo, nos empurra numa direção que, na minha avaliação, pelo menos do trabalho do todo, não é a adequada. Quando a gente avalia, falando em resultado, em produtividade, como o professor comentou, a finalização da primeira fase com classificação com uma antecedência, até, entre aspas, com folga ali, com antecedências de rodadas, e depois uma segunda fase, como a gente sempre falava, assim, é um novo campeonato, outra fórmula, outra competição praticamente. Dá para pontuar, lógico que é recente, acabamos de finalizar a competição, mas dá para pontuar algo diferente que possa ter acontecido nessa segunda fase que a equipe não conseguiu ter a mesma produção, apesar de lutar em todas as partidas. É tudo muito subjetivo, né? Na minha visão, nós tivemos as oportunidades de vencer todos os jogos. Você pega, vamos pegar os jogos que nós não vencemos. O jogo do Remo aqui, nós tivemos uma chance no primeiro tempo claríssima, duas, três defesas do Rangel milagrosas. Nós não fomos contundentes. Aí fomos na Paraíba, os dois, jogo franco, aberto, os dois times tiveram chance. Nós tivemos a última bola do jogo no nosso pé, em condição de definir a partida, trazer 3 pontos e chegar vivo. A mesma coisa em Belém, segundo tempo nós tivemos uma chance clara e não aproveitamos. Então, assim, faltou para nós contundência na nossa área, no sentido de combater bolas que eram evitáveis, de ganhar duelos, que é muito importante no futebol, e contundência na área do adversário de colocar a bola para dentro, porque no final das contas o que vai definir o jogo é esse tipo de situação. Você olha o adversário hoje, chegou pouquíssimo no nosso gol, mas foi muito mais competente do que a gente nas condições de chegada, de chegar no último terço e transformar aquilo em gol. Então acho que isso tem um peso grande. E como eu disse, a questão das lesões. Ninguém sabe que no último jogo, 10 minutos antes de começar a partida, um jogador pede para sair porque ele sente uma lesão
no aquecimento, com 5 minutos, nós temos que fazer uma troca porque outro atleta pede para sair. Então, isso dificultou bastante. Nessa fase, sobretudo, nós tivemos, em alguns momentos, nós perdemos jogadores por lesão, que eram jogadores muito importantes, sobretudo nesse sistema, que são os zagueiros do lado, que são caras capazes de ajudar muito na construção do jogo. Então, acho que tudo isso somado dificultou bastante que a gente, nessa fase, conseguisse manter a identidade apresentada na maior parte da competição, em 70%, 80% da competição. Para finalizar, São Bernardo, apenas o segundo ano disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e nos 2 anos chegando, brigando para buscar esse acesso à Série B. O trabalho vem dando sequência, o processo vem seguindo. Você acha que aos poucos o clube vai brigando para buscar e se consolidar a ser um postulante a essa Série B o quanto antes? O que eu disse para os jogadores agora no vestiário é isso. Aqueles que ficarem para o ano que vem, que entendam que essa dor desse ano e do ano passado tem que ser o que vai nos mover. Essa dor de na hora do vamos ver, na hora H, na hora final, na hora que a gente precisava ter mostrado um pouco mais e não mostrou, que isso seja o nosso combustível. Eu fico imaginando Volta Redonda, né? A equipe que subiu em 2022, quando eu subi com o Mirassol, eles chegaram nessa fase, fizeram bons pontos e não subiram. Ano passado eles fizeram 10 pontos e não subiram, né? Então, que a gente use como eles provavelmente fizeram. O mesmo treinador há 3 anos, né? O mesmo treinador nessas 3 campanhas. Então, que a gente use isso para consolidar aquilo que já é positivo, melhorar aquilo que é passível de melhora, mas que todos aqueles que estarão aqui dentro, que eles tenham a consciência de que a dor do torcedor e essa dor nossa aqui dentro do vestiário de não ter conseguido ser competente para entregar o resultado, que ela precisa ser o combustível para nos mover em 2025. Lembrando que antes da Série C nós temos um Campeonato Paulista duríssimo, difícil, que a gente precisa se organizar para fazer um ótimo campeonato. Obrigado, professor. Valeu.